Quantos querem ouvir uma porção da palavra de Deus? Eu quero falar essa noite sobre cultura do crescimento. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 6. Eu quero falar sobre cultura de crescimento. 2 Reis, capítulo de número 6. Eu estou vindo de uma gripe muito forte, então eu peço que vocês tenham paciência comigo, mas Deus vai nos dar graça, eu creio em nome de Jesus. Tem alguém aqui que me acompanha nas redes sociais? Uau, tem um batalhão aqui, glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O meu público, por incrível que pareça, é muito feminino, e eu tentei entender o porquê disso. E cerca de 83% do meu público nas redes sociais é feminino. E eu fui fazer um estudo e eu detectei que não foi à toa que Jesus, quando ressuscitou, apareceu para as mulheres. Porque as mulheres que propagam a mensagem de fato. Os homens propagam sim, mas as mulheres... Mulher, se acha algo na rede social que impactou a vida dela, ela pensa assim, tem que impactar a vida de mais alguém. Então ela tira print, ela compartilha, ela manda para a amiga. Homem não, né? O homem dá uma curtidinha, passa o dedo e está tudo certo. Mas eu louvo a Deus pela vida das mulheres abençoadas que têm acompanhado o nosso ministério. Todos os dias, às 10 da manhã e às 18 horas, tem um devocional nosso nas redes sociais. Só no Instagram já são cerca de 1.800.000 pessoas nos acompanhando, e eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. 2 Reis, capítulo de número 6, quem achou, diga amém. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: ide. Verso 3. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu disse: eu irei. Verso 4 para encerrar. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira, e você diz amém. Eu sei que esse texto é muito conhecido, um texto muito pregado, e eu não quero me ater ao acidente que acontece nesse texto, no machado que era emprestado, que cai na água. Eu não quero me ater a essa parte do texto, mas eu quero refletir com você sobre os 4 primeiros versículos que falam sobre uma movimentação de crescimento. Um dos grandes desafios que nós temos é crescer no reino de Deus. E o grande desafio não é só crescer, é crescer de maneira saudável. Porque nem tudo que cresce está crescendo de maneira saudável. Nem tudo que cresce, cresce de maneira saudável. Então o desafio não é só crescer, o desafio é crescer de maneira saudável. Esse é um grande desafio. Outro desafio: crescer em todas as áreas da nossa vida. Porque existem áreas da nossa vida que está crescendo, mas existem áreas da nossa vida que está estagnada. Existem áreas da nossa vida que não está crescendo. E o desafio é gerar crescimento em todas as áreas da nossa vida. E esse é o desejo de Deus. E eu sempre digo, e eu quero já entrar de maneira assim bem forte, para você entender o nível que nós vamos caminhar essa noite. Se tem alguma área da sua vida que não está crescendo, é porque não tem governo de Cristo nela. Porque tudo que Cristo governa, cresce. Eu vou repetir. Se tem alguma área da sua vida que não está crescendo, é porque não existe governo de Cristo nela. Porque onde Cristo governa, existe crescimento. A área que precisa de maior atenção sua não é a área que está crescendo, é a área que está estagnada.
Porque a área que está estagnada está doente. Porque a área que Deus quer gerar crescimento em nós de maneira saudável é justamente a área que está estagnada. Porque existe, para que haja um crescimento nessa área, precisa haver um romper. Precisa haver um romper. E como viver isso? Talvez seja esse o grande desafio. Como viver esse crescimento em todas as áreas da nossa vida? Porque tem momentos, por exemplo, que as nossas finanças estão bem, mas estamos com problema no casamento. Às vezes o casamento está bem, mas estamos com dificuldade na paternidade com os nossos filhos. Às vezes nós estamos bem espiritualmente falando, mas na área profissional, na área vocacional, nós não estamos conseguindo romper. Então, como crescer em todas as áreas? Precisamos compreender que o crescimento no reino de Deus é gerado de dentro para fora. E não tem como crescer sem entendermos que precisamos fazer parte de uma cultura de crescimento para que haja crescimento. O reino de Deus é uma cultura. E tudo que está inserido dentro dessa cultura, chamada o reino de Deus, cresce. Precisa haver crescimento quando nós estamos inseridos nessa cultura. E como que se estabelece uma cultura? Talvez seja o grande questionamento. Como que se estabelece uma cultura? Com mudança de mentalidade. É por isso que Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque se houver crescimento no seu entendimento, tudo vai crescer. O crescimento se começa... Qual é a origem do crescimento no reino de Deus? Entendimento. Você prova isso, pastor Júlio? Provo. Está com a sua Bíblia aí? Projeta para mim Mateus capítulo de número 13, verso 19. Talvez seja esse. O texto áureo do reino de Deus. Olha que texto poderoso. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, tem tradução que diz, e não entendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Essa é uma palavra de Jesus, e Jesus está dizendo sobre isso, Jesus está falando isso na parábola do semeador. E ele está deixando claro aqui, obrigado por ter mudado a versão, que existe alguém ouvindo a mensagem do reino. Mas esse alguém não está, me ajuda a pregar, esse alguém não está entendendo. Olha o que Jesus está dizendo. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, então o desafio não é ouvir. O desafio é entender. Olha aqui para mim. Você não pode tomar posse de algo que você não entende. Você não pode desfrutar de algo que você não entende. As maiores riquezas do reino de Deus só são liberadas na vida de alguém que entende. Aí você me pergunta, pastor Júlio, pode alguém estar inserido num ambiente como esse e não entender? Deixa eu te falar, tem restos mortais no cemitério dessa cidade, de gente que passou uma vida dentro da igreja e não entendeu nada acerca do reino de Deus. No cemitério dessa cidade tem restos mortais de pessoas que passaram uma vida dentro de uma denominação e não entenderam nada. Foram apenas ouvintes. Quantas pessoas ouvem? Mas o que gera mudança na nossa vida não é o quanto de mensagem a gente ouve, é o quanto da mensagem a gente
O que gera mudança na sua vida, não é a mensagem que você ouve aqui, é a mensagem que você entende. O que prova que você está em crescimento, não é o tanto de mensagem que você ouve, é o tanto de mensagem, é o quanto da mensagem você entende. Essa é a geração que mais ouve o Evangelho do Reino. Olha para o YouTube da vida. Ministrações, pregações, pregadores, nunca tivemos tantos. E nunca tivemos uma geração tão distante do reino de Deus como nos nossos dias. Porque são bons ouvintes, mas não entendem. Já reparou que tem coisa que você está desfrutando com Deus hoje? Se você tivesse entendido há 10 anos atrás, você estaria vivendo isso há 10 anos atrás? Você já reparou que tem gente perdendo tempo com coisas que há anos atrás você perdia? E você vê essa pessoa perdendo tempo, você fala: filha, me ajuda, cresce. Lembra de Paulo, quando ele diz: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, só que agora eu sou homem. Ele está dizendo: eu agora amadureci. Então o reino de Deus não é pautado por ouvintes, é por entendedores. Coloca o texto para mim novamente, por favor, rapidinho. Olha o que Jesus diz. Pastor Júlio, o que acontece quando alguém não entende? Olha o que Jesus diz, está no texto: vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo aquilo que você não entender, o diabo vai te roubar. Verdade do texto. Jesus está dizendo que tudo aquilo que você não entende, o diabo te rouba. Existe um cofre no reino. Existe uma blindagem no reino de Deus. E essa blindagem se chama entendimento. Sobretudo que se deve guardar. Guarda o coração. Como que eu guardo o coração? Entendendo que eu não sou governado pelas minhas emoções. Eu governo as minhas emoções. Por isso que Paulo diz que Jesus é a cabeça da igreja. Sabe o que Paulo estava dizendo? Jesus governa sobre a igreja. Se Jesus é a cabeça da igreja, ele governa sobre a igreja. Então a cabeça, é na cabeça que vem o governo. O governo tem a ver com mentalidade correta. Aí eu faço a pergunta para você: o quanto você tem entendido? Ou somos apenas frequentadores de um templo? Ou somos apenas frequentadores de uma denominação? Ou somos integrantes de um reino? Vamos lá para o texto novamente de 2 Reis, capítulo de número 6. Eu fiz só uma introdução rápida aqui para você entender. Existe um ambiente físico em 2 Reis, capítulo de número 6. E existe uma cultura de crescimento no lugar. Como que você prova isso, pastor Júlio? Eu te provo que não é a estrutura que move o crescimento, é o crescimento que move a estrutura. Vou repetir. Não é a estrutura que gera crescimento, é o que está dentro da estrutura que faz com que a estrutura se alargue. Não é o ambiente que gera crescimento, sou eu dentro do ambiente que vai gerar crescimento no ambiente. Não é o ambiente que precisa mudar, sou eu que preciso mudar para que o ambiente mude. Deus não muda histórias, Deus muda pessoas, e pessoas mudam as suas histórias. E esse é o grande desafio de Deus. Mudar a gente, mudar nossa mentalidade. Segundo o historiador, sabe quantas horas levou para tirar o povo do Egito, aquela multidão? 26 horas, aproximadamente. Mas sabe quantos anos levou para mudar a mentalidade daquele povo? 40 anos. Dá mais trabalho para Deus mudar a nossa mentalidade do que mudar a gente de lugar e de ambiente. 26 horas para mudar de lugar. 40 anos para tirar o Egito, a mentalidade de escravo.
Isso aqui é para você refletir. Que existem coisas no reino de Deus que nós só vamos experimentar se nós tivermos a mentalidade correta. Em 2 Reis, capítulo de número 6, existe uma estrutura física. Escolas proféticas, Elias havia aberto muitas escolas proféticas. Eliseu agora é a continuidade de Elias. Eliseu é a continuidade de Elias. Ele herdou não só o manto profético, mas ele herdou também o ensino. É ele que é o mentor dessas escolas. É ele que é o tutor, é ele que é o professor. É ele que está à frente ensinando esses alunos. E sabe o que mexe comigo? É que ele não traz um método de crescimento. Ele não traz uma fórmula. Não existe um código, uma chave. Isso aqui virou moda. Tem gente que atravessa o Brasil atrás do código, atrás da fórmula, paga milhões. Alguma coisa contra, pastor Júlio? Nenhuma. Nada contra. Só que entenda, métodos, fórmulas, chaves, códigos são possibilidades. Pode ser que dê certo. O que a terra te dá, pode ser que aconteça. Agora, no reino de Deus não tem método. No reino de Deus não tem fórmula. No reino de Deus não tem código. O reino de Deus tem uma cultura. E cultura de crescimento não é possibilidade. Não é, pode ser que dá certo. Não, se vem do céu, o céu garante. Não, eu vou repetir, o que vem de Deus é garantia. Vai dar certo. Tem alguém que pode dar glória a Deus, aplaudir, fazer alguma coisa? Eliseu não chegou com um código, com uma chave, com um método, com uma fórmula. Trouxe para vocês aqui uma fórmula de crescimento. Eu trouxe para vocês aqui, vamos nos reunir, porque eu tenho aqui algo que... Não. Sabe o que aconteceu? Os filhos dos profetas chegaram nele e disseram: vamos ampliar esse lugar. Sabe o que está sendo gerado aqui? Desconforto. Eles estão dentro do ambiente e esse ambiente está crescendo. E eles não esperam Eliseu se mover. Eles vão até Eliseu com uma mensagem de crescimento. Porque eles estão se sentindo desconfortável. Porque cada vez mais chegando gente. E todos nós sabemos, isso aqui é o básico da pedagogia. Para que o ensino seja de qualidade, a estrutura tem que oferecer uma excelência. Quanto mais excelência na estrutura, mais excelente será o ensino. E o que está acontecendo aqui? O ensino está sendo prejudicado. A estrutura não suporta mais. Se tivesse 2 vezes mais o número de pessoas que estão aqui dentro, como que a gente estaria? Desconfortável. E o desconforto é o útero do crescimento. No reino de Deus, desconforto gera crescimento. Quando o Espírito Santo quer gerar crescimento em você, ele coloca uma inquietação no seu coração. Sabe quando você fica inquieto? É gerada uma inconformidade dentro de você. Você não se conforma. Porque transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas antes, não vos conformeis. Quando você não se conforma, é porque você está indignado. Você não pode crescer se você aceitou. A indignação prova a inquietação. A indignação prova que alguém está querendo crescer naquele ambiente. Quando existe uma cultura de crescimento dentro de casa, os filhos querem crescer. A esposa quer crescer, o marido quer crescer. A casa está buscando crescimento. E olha aqui para mim. Se tem presença do Espírito Santo, tem movimento e tem crescimento. Princípio do Gênesis, a Bíblia diz que no meio do caos, o Espírito do Senhor pairava
A palavra pairar no hebraico significa movimento. Pairava sobre a face das águas. Não aceite nada parado na sua vida. Água parada junta bicho. Água parada gera mau cheiro. Coisas paradas mofam, e o que mofa traz coisas ruins. Deus tem coisas novas para nós. Tem alguém entendendo isso essa noite? Não aceite nada parado. Se é para Ele, faça com força. A cultura do crescimento é gerado com mudança de mentalidade que leva a uma indignação. A cultura do crescimento gera uma indignação. E a indignação vai gerar o quê, pastor Júlio? Uma comunicação. Olha o que o texto diz. Diga comigo. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu. Olha que interessante, os membros da comunidade dos profetas disseram. Eles estão indignados, eles estão com a mentalidade correta, mas eles precisam de uma terceira coisa. Dentro de uma cultura do crescimento, existe indignação, busca por crescimento, mas também precisa haver a comunicação correta. Comunicar crescimento é um grande desafio. Talvez seja esse um dos grandes desafios que nós temos. E eu estou falando de desafio desde a hora que eu peguei o microfone. Comunicação. Tem casa que não está crescendo porque não tem comunicação. Quer um exemplo? 90% dos casamentos que estão em crise hoje, o problema é comunicação. 90% dos problemas de relacionamento entre pais e filhos, comunicação. Porque o que faz você acessar a outra pessoa é a comunicação correta. Comunicação correta gera acesso. Quer um exemplo? A profecia de Malaquias, que viria o espírito de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, fala de comunicação, fala de acesso, de pais que vão ministrar no coração de filhos e de filhos que vão ministrar no coração dos pais. E o desejo de Deus é colocar a palavra correta nos nossos lábios. E comunicar é um grande desafio. Quer um exemplo? Vamos voltar lá para o Egito. Imagina Moisés reunindo aquela multidão e dizendo assim: povo hebreu, povo de Israel, Deus me apareceu. Imagina alguém levantando o dedinho e dizendo assim: ora, ora, Moisés, Deus te apareceu. Nós estamos no Egito. Aqui tudo é Deus, Moisés. Rã é Deus. Piolhos são deuses. O Nilo é Deus. Que Deus te apareceu, Moisés. Olha o desafio. Moisés tem que comunicar ao povo que Deus falou com ele através de uma sarça. Imagina Noé. O camarada cuida da terra. O camarada cuida da terra. Noé era um agricultor. Noé era do agro. De repente Deus aparece e dá a ele o projeto de uma embarcação. Imagina ele chegar em casa, ele chegando em casa e falando para a esposa: Deus falou comigo. Falando para os filhos: vamos construir um barco. O que é barco, pai? Não tinha referência. Não tinha referência. Não, é que vai chover. Também não tem referência de chuva. Era um orvalho que molhava a terra. Não tem referência de nada. E agora ele tem que comunicar. Você acha que Maria não temeu isso? Como que eu vou falar para o Zé que eu estou grávida? Como que eu vou falar com o Zé e comunicar com o Zé que eu estou gerando algo pelo tamanho da mensagem? É grandioso o que eu vou gerar. O trono de Davi vai ser dele. Imagina o desafio. Olha aqui para mim.
Se Deus está te levando para um lugar de crescimento, Deus tem uma mensagem certa que Ele vai colocar nos seus lábios. Não, receba isso em nome de Jesus, eu quero profetizar. Deus vai colocar uma palavra certa nos seus lábios. Eu profetizo crescimento em todas as áreas da sua vida, mas isso virá através de uma comunicação correta. Receba isso em nome de Jesus. Deus vai te dar sabedoria para que você comunique aquilo que Ele está gerando dentro de você e através de você. Quem recebe isso? Muito cuidado, aí Deus dá uma estratégia de crescimento para a esposa e ela fica, como que eu vou falar com o Zé? Está igual Maria. Como que eu vou falar para os filhos? Como que eu vou comunicar? Eu tenho dificuldade com gente, que Deus comunica um crescimento com ele, amigo. Aí ele acha que é a quarta pessoa da Trindade. Deus só fala com ele. Aí ele chega e fala assim, mulher, Deus falou comigo, e é assim, assim, assim. A mulher não pode fazer uma objeção, porque se fizer, ele enquadra ela e fala, Deus mandou e ponto final. Sabe, quando é de Deus, não tem confusão. Quando é de Deus, nada é forçado. Quando é de Deus, não precisa haver discussão. Não. Quando vem de Deus, o mesmo anjo que fala com Maria, vai falar com José. O mesmo anjo, pastor, ela não entendeu, vai orar, fique em paz. O mesmo anjo que aparece com a esposa de Manoá, vai falar para Manoá dizendo que ela está gerando, é um grande libertador de Israel que está para nascer. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Se é de, diga comigo, se é de Deus, tudo flui, não se força. Pronto. E disseram, e é aqui que eu quero pegar. Eles disseram a Eliseu, o lugar em que habitamos, o lugar que moramos. Diga comigo, eles moravam naquele lugar. Me ajuda, diga comigo, eles habitavam lá. Mais um ensinamento sobre crescimento. Sobre cultura de crescimento, mais um ensinamento. Preste atenção nisso aqui. Não existe crescimento sem pertencimento. Vou repetir isso aqui. Não existe crescimento sem pertencimento. Como assim, pastor? Eles estão dizendo o lugar em que habitamos. Ou seja, eles estão comprometidos com o lugar. Isso fala de pertencimento, porque quem tem sentimento de pertencimento está comprometido. Gente que não tem sentimento de pertencimento não se compromete. E gente que não se compromete não cresce. Eu vou dizer isso aqui. Eu estava no hotel agora à tarde falando, Senhor, o que eu vou ministrar essa noite? E foi exatamente esse ponto dentro dessa mensagem que Deus falou no meu coração. Escuta isso aqui. Você não cresce sem sentimento de pertencimento. Quer um exemplo? Se você não ama Niterói, se você não gosta dessa cidade, você não vai crescer nela. Você não cresce dentro de uma empresa que você não tem sentimento de pertencimento dentro dela. Quer um exemplo? Mora lá em Brasília. Mora em Brasília, Deus aponta para cá. Rio de Janeiro, Niterói. Deus apontando e Deus usando mensagens, pregadores diferentes, lugares diferentes, ambientes. Já reparou que quando é de Deus, as situações são diferentes, mas a palavra é a mesma.
Isso é um sinal que é de Deus. A mensagem sempre para o mesmo lugar, apontando. Aí ele pega, chama ela, e os dois oram, e buscam a presença de Deus, e Deus confirmando, chegou a hora de vir, vem. Quando chega aqui, começa a dar tudo errado. Aí o que eles querem fazer? Voltar. Mas que negócio é esse que é de Deus antes de vir, e porque não está saindo do meu jeito, deixou de ser de Deus? Como assim? Me ensina. Ei, você que está aqui, me ensina. Ou me explica como algo é de Deus e deixa de ser porque não está dando certo da maneira que eu planejei. Porque olha aqui para mim, se você está orando por algo que ao invés de melhorar, piorou, Deus está nesse negócio. Se você está orando por algo que se tornou mais difícil e mais desafiador, Deus está nesse negócio. Porque Deus não segue sua cartilha, Deus não segue sua agenda, Deus não segue a sua programação, Deus não vai fazer do seu jeito. Não coloque Deus dentro da sua religiosidade, dentro da sua bolha, dentro do seu conhecimento. Deus é Deus e Ele sabe o que é melhor para você. Aí fica aqui, aí liga para a mãe e diz: mãe, eu vou voltar porque aqui está difícil. Pastor, por que Deus torna difícil? Porque Deus quer provar a sua fé. Porque Deus quer te tornar dependente dEle. Porque Deus não quer te guiar para um lugar confortável. Lugar confortável não gera crescimento. Deus, quando quer gerar crescimento em você, Ele coloca você diante dos seus maiores desafios. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Amém. Vontade de pregar até meia-noite aqui hoje. Você consegue me entender? Aí a pessoa não gosta da cidade, porque chegou agora, está dando tudo errado. Eu odeio essa cidade. Você não prospera no lugar que você não abençoa. Isso aqui. Não, isso aqui é difícil. Eu vou repetir. Você não prospera num lugar que você não abençoa. Você não é abençoado num lugar que você não libera palavras de bênção. Você não pode prosperar num lugar que você não tem sentimento de pertencimento. Mas pastor, o lugar é desafiador. Olha aqui para mim. É melhor ser sarça no deserto e queimar por um propósito do que ser figueira em Jerusalém, terra verde, próspera, e não gerar frutos. Eu vou repetir, é melhor ser sarça. Eu estou no deserto, nada favorece, mas eu estou queimando pela presença, do que ser figueira em Jerusalém e não gerar frutos. Não é sobre o lugar, é sobre quem te colocou nesse lugar. Aleluia! Qual é a certeza? Deus me colocou aqui. Se Deus te colocou aqui, pode levantar o capeta, o demônio que for, o crítico, o caluniador, o perseguidor, foi Deus que te colocou. Fica firme que Deus vai te honrar. Se Deus te colocou aí, as bênçãos do Senhor estão onde a palavra dele está. Aleluia. Onde as bênçãos do Senhor está, pastor Júlio? Onde eu estou? Não, onde a palavra de Deus está. Se a palavra dele está comigo, eu vou ser abençoado. Não importa. Agora, ei, ame o lugar que Deus te colocou. Eu vou te dar 3 inimigos do pertencimento. Quem está comigo, diga amém. Amém. Primeiro inimigo do pertencimento, que impede que você seja abençoado num lugar, chama-se coração dividido. Você não é abençoado num lugar que te divide. Sabe por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Porque ela se dividiu.
Qual que foi a ordem do anjo? Saia da cidade e não olhe para trás. Por que ela ficou paralisada? Tem gente que não está crescendo, está paralisado, estagnado, porque está dividido. Tudo que te divide te impede de avançar. O diabo não precisa te matar, ele só precisa te dividir. Se ele dividir você, ele rouba a bênção de você. Fisicamente, a mulher de Ló estava fora da cidade, mas o coração dela ficou. Quer perceber onde está o seu coração? Perceba onde estão os seus olhos. Os olhos são a janela da alma, coração. Ela olhou. O problema é que ela deixou o coração onde Deus estava destruindo. Aí fica lá. Quer um exemplo? Por que Deus não abençoa a gente que vive na dependência emocional? Por que Deus não abençoa gente que não fecha ciclos? Dependente emocional nunca fecha ciclos. Por que Deus não abençoa? Porque não consegue avançar. Os olhos ficam. Tem 10 anos que se divorciou do camarada. E está até hoje olhando. Está até hoje crente dentro da igreja, faz perfil fake para ficar stalkeando. Crente. E vem para a igreja cantar, eu quero viver algo novo. Eu quero, dependente emocional cantando, quero viver algo novo. Perfil fake. Para ficar olhando, aí está aqui, eu não consigo superar. E Deus está dizendo, arranca seu coração daí. Olha aqui, existem momentos que Deus vai arrancar seu coração. Mas existem momentos que Deus vai dizer, eu te dei autoridade. Pega seu coração e leva junto. Existem momentos que Deus vai abrir a porta para você, mas tem momentos que Deus vai dizer, eu já te dei a chave. Abre a porta e passa. Existem atitudes que o céu está esperando que a gente tome. Às vezes a gente entra aqui dizendo, Senhor, me ajuda, e Deus está dizendo, nem você se ajuda. Senhor, abre porta, e Deus está dizendo, a chave está na sua mão, abra. Senhor, me dá uma resposta, e Deus está dizendo, seja você a resposta. Senhor, me ajuda a avançar, e Deus está dizendo, levanta-te, põe-te em pé, eu falarei contigo. Está entendendo? O céu não age, o céu reage. Para que haja ação do céu, precisa haver antes a ação da terra. Porque se houver ação da terra, vai haver reação no céu. Pastor Júlio, isso não é bíblico. Eu provo para você, olha o texto. Se meu povo que se chama pelo meu nome, olha a ação da terra, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, olha a reação do céu, eu ouvirei a sua voz. Existe reação do céu quando existe ação na terra. Sabe o que é fé? É a terra agindo, é você agindo para que o milagre aconteça. E está lá, vivendo naquela dependência emocional, e Deus está dizendo, para de se dividir e avança, fecha o ciclo. Aí está aqui, irmão, eu vou falar. Aí Deus traz para cá, aí fica aqui, mas aí a igreja que eu congregava. Aí vai lá, não pastor, porque os hinos antigos é um negócio com as coisas velhas. Eu tenho pavor de dependente emocional de coisa velha. Acho que amanhã cedo eu vou falar um pouco sobre isso. Gente que vive dividido, gente que não avança, se divide. Deus está dizendo, alinhe esse coração. Porque tudo que te divide, rouba o seu melhor. Tem como ser abençoado aqui se o coração ficou em Brasília?
Tem como ser abençoado aqui se o coração está no Paraná? Irmão, olha aqui para mim, vai dar saudade. Você vai sentir saudade. Você vai, sabe, você vai lembrar, você vai olhar foto, seu coração vai... Ah, saudade da minha mãe, do meu pai, mas faça igual Paulo, deixando o que para trás fica, eu avanço para o que está diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo, o que precisa ficar para trás já ficou. Quem crê que é Deus de coisas novas? Segundo inimigo do pertencimento, coração fechado. Gente que não tem sentimento de pertencimento num lugar, fecha o coração. Eu vou dizer algo aqui, pastores, vocês pastoreiam qualquer pessoa, mas não pastoreiam alguém que fechou o coração para vocês. Aqui, líder, você lidera quem quer ser liderado, mas você não lidera alguém que fechou o coração para você. Não existe pregador para gente que fecha o coração para a mensagem. Não existe. Não existe. Se alguém fechou o coração para você, irmão, esquece. E tem gente que não cresce porque fechou o coração para aquilo que Deus está gerando num lugar. Coração fechado. Provérbios capítulo 18, verso 19. Sabe o que Salomão diz? Provérbios 18 e 19. Leia comigo. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. As contendas são como ferrolhos de um palácio. Isso aqui é coração fechado. Sabe o que Salomão está dizendo? Que você conquista uma cidade, você conquista Niterói, mas você não conquista alguém ofendido que fechou o coração para você. Uma das coisas mais tristes, eu não estou falando só de paternidade biológica, estou falando de paternidade espiritual também. É quando um filho, seja biológico ou espiritual, fecha o coração para o pai. Coração fechado são acessos fechados, você não acessa mais. Existem pessoas que não têm mais sentimento de pertencimento, porque estão com o coração fechado. E é desafiador. Pastor Júlio, como que a gente rompe esse ferrolho? Repreendendo o veneno da ofensa. Olha aqui para mim, mulheres. Olha aqui para mim, homens. O homem mais poderoso é aquele que não se permite ser ofendido. A mulher mais poderosa é aquela que não se permite ser ofendido. E falar isso para uma geração almática é um grande desafio. Tem gente que tem resposta, qualquer coisinha é ofendidinho. Não pode ver uma mensagenzinha no grupo da família, já acha que é para ela. Mas não foi nem uma indireta. Ela já se ofende. E gente que vive ofendida não rompe, não avança, vive ofendidinho. É resposta pessoal para tudo, é tudo no pessoal, não cresce, porque se ofende. Agora, uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, que é simples como uma pomba e prudente como uma serpente, o que ela faz? O que ele faz? O veneno da ofensa não desce para o coração. Olha aqui para mim, às vezes a gente tem que se fazer de bobo. Você viu lá? Nem vi. Acho que foi para você, está repreendido, Satanás. Porque às vezes você ignora. Aí vem alguém no privado, eu acho que foi para você, sai, cão. Demônio. Você está entendendo? A ofensa não pode descer para o coração. Coração fechado é coração ofendido. E gente ofendida não cresce. Ei, principalmente as mulheres.
Existe, homem ofendido é triste. Mulher, parece que é pior um pouco. Porque mulher tudo não é emocional. Sempre emocional. Aprenda. Não engula o veneno da ofensa, porque esse veneno te arranca da mesa. Sabe por que a ofensa de Judas não parou Jesus? É porque ele continuou na mesa. E gente ofendida não perde a celebração. Gente ofendida, olha aqui para mim, gente ofendida sai da mesa, perde a celebração. Agora, a gente que tem um propósito definido e tem uma cruz para morrer nela, deixa Judas fazer o que precisa fazer. Continua firme. Pastor Júlio, mas é um. Tem 11 na mesa ainda para celebrar com você. Não perde tempo por um que está te ofendendo. Celebra a Deus pelos 11 que ficaram orando com você, que estão no mesmo propósito com você. Quem pode glorificar o Senhor por essa palavra? Aleluia. Terceiro inimigo do crescimento, eu já estou caminhando para encerrar. Coração que vive questionando. Timóteo capítulo de número 4 fala sobre isso. Tem gente que questiona tudo. E eu não estou falando questionamento no desejo de crescer. Eu não estou falando questionamento de alguém que quer ampliar o seu conhecimento. Eu estou falando de gente que questiona para colocar obstáculo. Existem questionamentos que a gente faz com Deus, que provam a falta de fé do nosso coração. Senhor, por quê? Senhor, por que isso está acontecendo? A gente sem fé. Já reparou que a falta de fé gera questionamento? E a gente fica perguntando o tempo todo para o céu. E o céu não responde perguntas. O céu responde respostas. E a gente fica perguntando, Senhor, por quê? E Deus não vai responder. Gente que vive questionando o porquê disso, o porquê daquilo, não vai crescer. Sabe o que Deus quer fazer nesses dias? Alinhar o nosso coração. Deus quer alinhar o nosso coração para que a gente cresça. Você crê nisso? Cadê o meu tecladista? Sobe aqui. É interessante que eles disseram: façamos ali um lugar onde possamos habitar. E ele disse: eu irei. E aí, o verso de número 2 diz assim, verso 3: rogo-te que vá com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Olha o verso de número 2, volta no 2 para mim, por favor. O verso de número 2 termina com o quê? E disse ele: ide. E o verso de número 3: eu irei. Irmãos, olha aqui para mim. Cultura de crescimento não tem a ver com eu vou sozinho. Cultura de crescimento tem a ver com nós vamos. Ou seja, precisamos estar juntos. Porque o texto está dizendo, eles poderiam ter descido sem Eliseu? Poderiam, mas eles dizem assim: vá conosco. Qual foi a resposta de Eliseu? Eu irei. Só que antes Eliseu disse: ide. Existem dois movimentos aqui que uma igreja poderosa precisa fazer, e eu encerro de fato. Você quiser ouvir mais, você vem amanhã cedo. Dois movimentos de crescimento, diga comigo, dois movimentos são necessários. Quando existe uma cultura de crescimento, existe esconderijo e projeção. Eles estão escondidos, mas tem um líder dizendo assim, ó: ide. Uma casa tem crescimento
Um ambiente tem crescimento. Existe uma cultura de crescimento quando existe esconderijo e projeção. Sabe o que eu tenho medo? É de gente que se projetou sem ser escondida. Todo homem de Deus, ele primeiro foi escondido para depois ser projetado. Lembra de Joquebede? Joquebede escondeu Moisés durante 3 meses. Quantos meses? 3 meses escondido. Quando ela viu que Moisés cresceu, o que ela fez? Ela colocou Moisés no Nilo. É interessante que ela projeta Moisés em algo pequeno, no Nilo. Tempos mais tarde, Moisés está movendo o mar vermelho. Porque primeiro projetamos naquilo que é pequeno, para que depois eles movam as coisas. Pega no seu espírito aí. Mas sabe o que me chama a atenção? Que mexe com a minha alma? É ver esse movimento de esconderijo de projeção. Olha aqui para mim. Não confie em gente que se projetou sem nunca ter sido escondida. Porque gente que se projeta, ou gente que foi projetada sem ser escondida, é gente precoce. É gente que vai parar logo ali. Tudo que é projetado sem ser escondido tem prazo de validade. Olha para as redes sociais, o tanto de guru. Eu nunca vi tanto guru na vida. É gente querendo ensinar. Tem mestre para tudo hoje em dia. Esses dias falaram assim: pastor Júlio, nós precisamos de mais aula de oratória. Eu falei: não, irmão, a gente precisa de aula de escutatória, como diz Rubem Alves. Sabe por quê? É muita gente querendo ensinar. Ninguém mais quer ser discípulo. Todo mundo quer ser mestre. E gente que quer ser mestre sem nunca ter sentado para aprender. Gente que se projeta. Você olha para as redes sociais, se projetou. Mas gente que nunca foi escondida. Agora, gente que foi escondida é diferente. Paulo ficou 15 anos costurando tenda, escondidinho, até que Deus usa um Barnabé para tirar ele do esconderijo e dizer assim: chegou a hora de você ir. O que você está dizendo, pastor Júlio? Se tem crescimento, Deus nos esconde primeiro, para depois Ele dizer agora. Porque esconderijo é a olaria de Deus. Esconderijo é onde Deus nos molda. Eu prego para a gente aqui, pastor Júlio, parece que as coisas não crescem. Não, é que está crescendo do lado de dentro. E ver crescimento do lado de dentro é praticamente impossível. Porque a gente quer ver o resultado do crescimento. E Deus está dizendo: eu estou gerando crescimento dentro de você. Porque quando isso vir para fora, aleluia, receba isso em nome de Jesus. E disse ele: ide, vamos juntos. E eles foram. E o texto encerra dizendo que quando eles chegaram ao Jordão, eles fizeram o quê? Cortaram madeira. Última parte para me encerrar. Eles querem crescer. É uma cultura de crescimento, pertencimento. Está tudo maravilhoso. Eles querem crescer. Uma das partes mais baixas de Israel, principalmente nessa região, na região de Gilgal, uma das partes mais baixas é as margens do Jordão. Eles estão dizendo: nós queremos crescer, mas eles dizem assim: vamos até o Jordão. Sabe o que eles estão dizendo? A gente quer crescer, mas antes a gente precisa porque no reino de Deus, antes de crescer para cima, a gente cresce. Por quê? Porque para Deus seus fundamentos importam mais do que suas conquistas. Para Deus a fachada do prédio não é importante. O que é importante é a estrutura que o sustenta.
Para Deus a fachada do prédio, você olha assim, é lindo, mas não tem fundamento, não tem estrutura, não tem alicerce, vai cair, não aguenta um tsunami, não aguenta um vendaval. Agora tem gente que você olha a fachada do prédio, às vezes está bem judiada, aguenta pancada, é tanta luta, é tanta batalha, parece que acaba de vir um vendaval, vem outro, mas ele está ali, firme. Por quê? Essa é casa construída na rocha. E gente que tem casa construída na rocha, não é qualquer ventinho que derruba ele, não é qualquer vendaval que derruba ele. Por quê? Porque quem tem fundamentos sólidos está sendo preparado, aleluia, para ser uma edificação poderosa. Eu profetizo que a glória da casa que está por vir será maior que a glória da casa que ficou para trás. Você crê nisso? Fique em pé aplaudindo ao Senhor, fique em pé aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Eu quero orar por alguém que está crescendo aqui. Feche seus olhos. Se você tem vivido esse desafio de gerar crescimento em todas as áreas da sua vida, eu quero que você esqueça todos os desafios que você tem externos e traga à memória os desafios internos. Essa é uma noite de nós olharmos para dentro de nós. Deus falou com você. Tem gente que Deus falou tão claro para você hoje. Tem gente que Deus falou, tem gente que estava aqui, Deus está me dizendo que tinha pessoas aqui que estavam divididos entre ir e retornar. E Deus está dizendo, chegou a hora de avançar. É hora de olhar para dentro de si essa noite. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. A mesa do Senhor é lugar do autoexame. Aleluia. Eu quero orar por alguém que Deus falou com você hoje. Sabe aquele culto que o pregador pregou para você? E você está com um sentimento assim, meu Deus, hoje Deus falou comigo tudo que eu precisava. Sai do seu lugar e vem aqui à frente rapidinho que eu quero orar por você. Alguém que está com um sentimento assim, meu Deus, hoje Deus falou comigo, hoje eu precisava exatamente dessa palavra. Sai do seu lugar e vem aqui. Feche seus olhos, me ajuda, vem comigo, vamos. Senhor, desce nesse ambiente agora. Mas desce, Senhor, no teu espírito, trabalhando nos fundamentos dos teus filhos. Coloca a mensagem correta no coração dessa mulher. Coloca a mensagem correta no coração do teu filho. Senhor, eu profetizo o crescimento em todas as áreas. Então, olha para dentro de você agora. Peça para Deus uma expansão dentro de você. Peça para Deus uma expansão na sua mentalidade. Peça para Deus a mentalidade correta. Peça para Deus agora, aleluia, aleluia. Peça para Ele, aleluia, aleluia, estratégias. Eu profetizo estratégias do céu descendo sobre você. Eu profetizo a certeza do céu descendo sobre você. Receba isso no seu espírito e fale com Ele. Enquanto você recebe isso, nós vamos ministrar sobre a sua vida. Juntamente com o grupo de louvor, nós vamos ministrar sobre a sua vida. Quem pode adorar ao Senhor, vai. Aleluia, aleluia. Eu já preguei, agora é você e Ele agora. Eu profetizo crescimento e expansão em todas as áreas da sua vida.
Eu profetizo crescimento e expansão nas finanças. Eu profetizo crescimento e expansão no seu casamento, na sua vida de solteiro, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Eu profetizo crescimento e expansão, aleluia, na sua profissão, na sua vocação, na sua chamada, no seu ministério. Eu profetizo crescimento e expansão, aleluia, aleluia, nas suas emoções, no seu intelecto, aleluia, nas estratégias do céu que está descendo sobre você. Quem pode adorar? Se tem adorador, sobe o glória a Deus. Se tem adorador, sobe o tom da sua oração agora. Deus está no céu para falar com você. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Você pode adorar? As mãos lá em cima para adorar. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de seu amor, te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tempo de crescimento e expansão. Aleluia. Faça assim com as suas mãos em forma de receber um presente. Eu profetizo, aleluia, 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 estratégias do céu vindo sobre você. Receba, receba em nome de Jesus estratégias do céu, para continuar, para se mover, para dar os próximos passos, para decidir em direção a esse crescimento. Eu profetizo sabedoria da parte do céu, o rema do céu sobre a sua vida, revelações, revelações da parte de Deus, direcionamentos. Deus vai falar com você, Deus vai te dar estratégias de crescimento. Deus vai liberar palavras de crescimento. Quando você andar nas ruas da cidade, quando você estiver no seu quarto, na sua casa, aleluia, receba isso em nome de Jesus. No seu escritório, Deus vai te dar estratégias. Eu repreendo, aleluia, aleluia, todo espírito de ofensa. Eu repreendo toda palavra maldita contra a sua vida. Eu repreendo toda palavra contrária à direção que Deus te deu. Eu repreendo todo desânimo, todo cansaço, toda fadiga mental, psicológica, espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro um novo tempo, uma nova estação, uma estação de expansão. E eu profetizo, você vai crescer nos próximos meses. O que não cresceu nos últimos 10 anos, receba. Você vai crescer nos próximos meses. O que não cresceu nos últimos 10 anos, veio um tempo de crescimento. O lugar ficou pequeno. O lugar ficou pequeno. Vem estratégia de Deus. Celebra. Celebra.